Olá, querida audiência! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vozes da Família. Hoje, eu quero dividir com vocês uma história que não contei nem para minha melhor amiga. E olha que a gente conversa sobre tudo. Mas essa é diferente. É o tipo de dor que a gente guarda no fundo da alma, até um dia ela virar coragem. Porque, no fim das contas, não é o dinheiro que separa as famílias. São as decisões silenciosas que tomam o nosso lugar na vida dos outros. E foi assim que eu descobri, por um e-mail, que não estava convidada para o casamento da minha filha. Não houve ligação, nem uma conversa difícil no sofá da sala. Só um e-mail frio e calculado, onde minha filha me dizia que, por questões de logística e privacidade, o melhor era que eu assistisse à cerimônia pelo WhatsApp. Isso mesmo, pela telinha do celular, como se eu fosse uma espectadora qualquer, sem direito à emoção, ao abraço, ao momento e o mais doloroso, como se eu não fosse mãe. E se você ficar até o final, vai entender o verdadeiro significado de se respeitar mesmo quando o coração pede para ceder. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário dizendo se você já passou por algo parecido. Agora, senta aqui comigo, que eu vou te contar como tudo começou. Foi numa segunda-feira abafada de janeiro, em Sorocaba, logo depois do almoço. Eu tinha acabado de lavar a louça, deixado o café passado na garrafa térmica e estava ajeitando o ventilador da sala, tentando fugir daquele calor que parecia grudado na pele. Abri meu e-mail como quem não espera nada demais. Boletos. Talvez alguma promoção de loja. Ou uma mensagem da escola onde trabalhei por 30 anos. Mas lá estava ela. Convite especial. Era o assunto, o remetente. Lívia Antunes. Minha filha? Só o nome dela já me fez sorrir, como sempre fazia. Ainda me pegava com o coração leve só de imaginar ela dizendo mãe, com aquele jeitinho rápido e doce de quem sempre teve pressa para viver. Cliquei na mensagem com a ponta dos dedos úmida de sabão e o que eu li me tirou o chão. Mãe! Depois de muita conversa com o Dudu e com a família dele, decidimos que o melhor seria fazer uma cerimônia íntima, só com os mais próximos. A frase já começou cortando feito faca cega. Por isso, pensamos em uma forma especial de você participar. Vamos te mandar o link da transmissão ao vivo e assim você pode assistir tudinho da sua casa, bem confortável. Talvez até melhor do que estar no calor de Ilhabela. Jess. Eu pisquei várias vezes, como se o texto fosse se apagar da tela, mas ele continuava lá. E se quiser ver o local antes, dá para olhar pelo Google Maps. KKK, o espaço é lindo demais. O KKK foi a última gota. Não de lágrima porque nenhuma caiu, mas de respeito, aquele riso de deboche. Enfeitado em meio à rejeição. Foi como um tapa que não deixa roxo, mas que queima. Eu li tudo de novo, tentando achar uma brecha, uma justificativa, qualquer coisa que dissesse. Não é isso que parece. Mas era exatamente isso. Minha filha. A menina que eu criei com tanto sacrifício. Estava me avisando que eu não era bem-vinda no momento mais importante da vida dela. Não por causa de distância, nem por doença, nem por motivo sério. Era porque a mãe do noivo achava melhor assim. Fechei o notebook devagar, como quem tenta não acordar um monstro dentro de si. Caminhei até a cozinha e despejei o resto do café na pia. Sem nem perceber, sentei na cadeira de plástico da varanda, com os olhos fixos no pé de manacá que meu filho, Renato, tinha me dado num dia das mães qualquer. Eu lembrava da Lívia pequena, descalça, correndo pelo quintal, fazendo show com colher de pau. Eu lembrava da adolescência difícil, dos trabalhos de escola que a gente fazia juntas até tarde, das noites que ela chorava por causa de algum namoro ruim e dizia: Mãe, você é a única pessoa que me entende. E agora ela me entregava um link e uma risada virtual. Senti meu estômago embrulhar, mas, curiosamente, meu rosto não chorou. Ao invés disso, uma calma estranha tomou conta de mim, como se uma parte minha tivesse acordado. Levantei, peguei o celular e escrevi apenas: Claro, filha, aproveitem o grande dia, sem vírgulas, sem emoção, sem sinal de dor, porque às vezes o silêncio é a única resposta que nos resta, quando tudo o que queremos dizer seria ignorado de qualquer forma. E foi aí que o telefone começou a tocar. Primeiro, uma vez, depois, 3, até virar uma sequência incansável de chamadas. Era ela, Lívia, e eu apenas virei o celular de tela para baixo e fui cuidar da minha vida, porque naquele momento, talvez pela primeira vez em muito tempo, eu percebi que minha vida não era só ser mãe,
era ser eu. Aquela noite não teve novela, nem xícara de chá, nem sequer as orações que eu fazia antes de dormir desde os tempos em que os meninos eram pequenos. Eu só fiquei ali, sentada na ponta da cama, olhando para o armário aberto, sem saber por que tinha ido até ali. Talvez para escolher uma roupa imaginária que eu usaria no casamento. Ou talvez para procurar, entre vestidos antigos e lenços esquecidos, alguma parte de mim que ainda aceitava aquele tipo de humilhação. Não achei nada, e isso, de algum modo, doeu mais do que qualquer lembrança. Não era só sobre o casamento. Era sobre a vida toda. As noites viradas preparando merenda para o aniversário da escola, as incontáveis reuniões de pais e mestres onde eu ia sozinha, porque o pai deles escolheu ir embora cedo demais. E não foi só fisicamente. Eu sempre fui toda, mesmo sem saber como. Professora durante o dia, costureira à noite. Motorista nos fins de semana, conselheira sempre, lavei uniforme, ouvi desabafo, emprestei cartão de crédito. Vi os dois se formarem com lágrimas nos olhos, sentindo que tudo tinha valido a pena. Mas e agora? Eu me deitei com o corpo cansado e o peito vazio. Quando fechei os olhos, vieram memórias de quando a Lívia chorou no dia da prova da faculdade porque achava que não ia passar. E eu fiquei acordada com ela, lendo em voz alta os resumos que ela mesma tinha feito. Me lembrei de quando o Renato perdeu o emprego e veio aqui para casa comer arroz com ovo. E eu falei que o importante era ter saúde. Me lembrei de mim mesma, mais jovem, cheia de dúvidas, mas certa de que bastava amar muito para ser amada de volta. Que bastava dar tudo de si, sem medida, que os outros saberiam reconhecer. Besteira! A gente ama, sim, mas amor não é garantia de retorno, nem de respeito. E naquele momento, deitada na penumbra do meu próprio quarto, eu comecei a perceber que a falta que eu sentia não era da cerimônia ou do vestido branco da minha filha. Era da pessoa que eu fui por tanto tempo. Aquela que sempre acreditou que ser mãe era suficiente para não ser descartada. O dia seguinte amanheceu com um calor ainda mais sufocante. Nem os passarinhos cantavam direito. A primeira coisa que fiz foi olhar o celular. 10 chamadas perdidas de madrugada. O número da Lívia, depois o do Renato. Um áudio que não me atrevi a ouvir. Não naquele momento. Fui direto para a cozinha e preparei meu café forte, do jeito que eu gostava, com açúcar mascavo e uma pitada de canela. Peguei minha caneca preferida, aquela que ela mesma me deu no Dia das Mães, com os dizeres: "Você é minha fortaleza." Irônica. Bebi o café devagar, olhando para o jardim pela janela. O manacá já tinha aberto algumas flores, roxas, vibrantes, como se o mundo não tivesse mudado da noite para o dia. E, no fundo, talvez ele não tivesse mesmo. Talvez fosse eu quem estivesse começando a ver tudo com outros olhos. Sentei no sofá com a xícara ainda quente nas mãos e deixei os pensamentos escorrerem. Era como se, ao longo dos anos, eu tivesse me acostumado a viver pelos outros. E agora, quando a vida me forçava a viver por mim, eu me sentia meio sem chão. Mas ali, naquele silêncio gostoso da manhã, algo dentro de mim começou a se alinhar. Como se, pela primeira vez, eu tivesse permissão para ser só Regina. Sem os títulos de mãe, ex-esposa, professora aposentada. Só Regina, a mulher que sobreviveu a tudo, que criou 2 filhos sozinha, que bancou faculdade, que aguentou desrespeito e fingiu não ver, mas que agora estava cansada de fingir. O telefone tocou mais uma vez. O som estridente cortou meu devaneio como uma faca. Respirei fundo e deixei tocar. Toquei e deixei parar. O que quer que fosse, podia esperar, porque, antes de tudo, eu precisava me escutar. Precisava entender o que fazer com esse vazio novo que morava dentro de mim, esse espaço que antes era ocupado por expectativas, promessas e uma esperança quase infantil de que um dia os meus filhos entenderiam tudo que eu tinha feito por eles. Mas talvez não entendessem nunca, e talvez isso tivesse que ser suficiente para que eu seguisse. Porque, pela primeira vez, eu não ia me dobrar, não por ligação, não por conveniência, e definitivamente, não por um link enviado por e-mail. Na manhã seguinte, o céu estava coberto por nuvens pesadas, e havia algo no ar, uma tensão, um presságio talvez, como se até o tempo estivesse me perguntando: "E agora, Regina?" Eu acordei mais cedo que o habitual, sem despertador, com a cabeça girando e o coração calmo, mas firme. Sentei na beirada da cama e respirei fundo. Pela primeira vez, em muito tempo, eu sabia exatamente o que precisava fazer. E não era pedir explicações, nem discutir com ninguém. Era simplesmente agir, sem escândalo,
sem lágrima, sem precisar levantar a voz. A mulher que passava a vida fazendo as pazes, apagando incêndios e tentando manter a família de pé. Ia sentar no banco da frente, pegar o volante e seguir por um caminho diferente. Eu já não devia nada a ninguém. E o que eu ainda estava oferecendo aquele dinheiro guardado com tanto sacrifício não era só uma ajuda. Era um pedaço da minha história. De cada hora extra que eu fiz, de cada roupa que eu escolhi não comprar, de cada plano que adiei por amor a eles. Mas aquele e-mail, aquele convite para assistir minha exclusão em tempo real, aquilo me mostrou que, se eu não colocasse um ponto final, ninguém jamais me deixaria virar a página. Tomei banho, vesti minha blusa de algodão clara, calça jeans e calcei as sandálias baixas que eu usava quando queria resolver coisas importantes, sem parecer frágil. Peguei minha bolsa preta, simples, mas resistente como eu. Antes de sair, olhei mais uma vez para a mensagem ainda aberta no meu notebook. O RSRs no fim da frase parecia rir da minha boa vontade. Fechei a tampa sem cerimônia. Aquela página da história já estava virando. No caminho até a agência bancária, as ruas ainda estavam vazias. Era cedo, mas eu preferia assim. Gosto do som do dia começando, os portões abrindo, o dono da padaria varrendo a calçada, os motoristas de aplicativo tomando café em copo de plástico. Tudo tão real, tão simples, tão diferente do teatro de luxo e aparências que minha filha tinha escolhido viver. Quando cheguei ao banco, o ar-condicionado me fez arrepiar os braços. Não de frio, mas de nervo mesmo. Me sentei na poltrona da espera e olhei as pessoas ao redor. Um senhor atualizando a conta. Uma moça chorando discretamente depois de discutir no caixa. Um menino brincando com o celular da avó. Todo mundo ali carregava alguma coisa. Uma escolha difícil. Uma perda. Uma conta atrasada. Ninguém estava ali à toa. Quando chamaram meu nome, levantei com passos firmes. O gerente, o senhor, Álvaro, me conhecia há anos. Bom dia, dona Regina. Tudo certo. Eu sorri educadamente. Vamos resolver um assunto? Álvaro, preciso cancelar uma transferência. Ele franziu a testa. Aquela para Ilha Bela, confirmei com a cabeça. Exatamente essa. Ainda está em processamento. Ele consultou rapidamente o sistema e me disse que sim. Que, por sorte ou talvez destino, o envio final ainda não tinha sido confirmado. Posso perguntar o motivo? Só para registrar aqui? Respirei fundo, porque a razão para essa transferência deixou de existir. E não se preocupe com taxas. Eu assumo. Ele fez que sim, com um olhar respeitoso. Está feito. E, com 2 cliques, aquilo que seria a maior doação da minha vida virou pó de dados. Saí do banco mais leve, mais alta. Mas o sol já começava a furar as nuvens e aquecia meu rosto. Ali, naquele instante, eu não era mais a mãe ansiosa tentando agradar a filha. Genro ou sogra rica? Eu era Regina Antunes. A mulher que disse não quando todos esperavam que ela engolisse em seco e sorrisse por educação, no ônibus de volta para casa. Olhei pela janela e deixei o vento bater no rosto. O celular vibrou na bolsa. 10 chamadas perdidas. Eu sabia que o mundo lá fora estava começando a desmoronar. Que eles estavam descobrindo que o dinheiro não ia chegar. Que os contratos provavelmente iriam por água abaixo. Mas pela primeira vez, eu não me senti responsável por consertar nada disso. A responsabilidade era deles. Eu já tinha feito a minha parte por uma vida inteira. Agora, era a vez deles entenderem o valor real do que sempre tiveram e do que acabaram de perder. Quando cheguei em casa, o portão ainda rangia como sempre, e o cheiro do manacá parecia mais forte que o normal, como se até as plantas percebessem que algo havia mudado. Fechei a bolsa, deixei os sapatos na porta e fui direto para a cozinha, onde a luz entrava pelas frestas da janela. Criando riscos dourados sobre a mesa, peguei minha garrafa de água, bebi devagar, em silêncio, tentando entender o que aquela nova versão de mim estava sentindo. E sabe o que era estranho? Paz. Não era alegria, nem revanche, nem alívio triunfante. Era só paz. Como se depois de anos carregando sacolas cheias de obrigações emocionais, eu finalmente tivesse largado tudo no meio do caminho e dito, chega, mas a calmaria durou pouco. Meu celular vibrou sobre o balcão. Nome na tela. Renata. Respirei fundo. Atendi. Oi, mãe. Por que você não tá atendendo a Lívia? A voz dele já veio carregada de cobrança. Nenhum bom dia. Nenhum tá tudo bem. Apenas uma pergunta entalada de urgência e descontentamento. Porque eu não tenho nada a dizer no momento. Respondi, com um tom que eu mesma estranhei. Firme, direto, do outro lado da linha.
Silêncio por 2 segundos. Depois ele recomeçou, num tom que tentava ser racional, mas vinha embrulhado em crítica. A Lívia tá desesperada. O pessoal do buffet tá cobrando. O fotógrafo quer confirmação. E a pousada em Ilhabela tá dizendo que o pagamento não caiu. O que tá acontecendo? Você não disse que ia transferir? Era engraçado como ninguém parecia se lembrar que eu estava sendo deixada de fora da cerimônia. Ninguém falava da minha exclusão. O único assunto era o colapso da organização do casamento. O único problema, segundo eles, era o dinheiro não ter chegado. Renato, eu disse, me apoiando na pia. Você sabia que eu não estava convidada. Silêncio. Sabia ou não sabia? Ele demorou. Engasgou com a resposta. A Lívia comentou por alto que a cerimônia ia ser pequena. Coisa da família do Eduardo. Que eles preferiam algo mais reservado. Reservado a ponto de me excluir. O silêncio dele falou mais do que qualquer frase que ele pudesse tentar costurar. Sim? Renato, eu li o e-mail. Eu li o assista de casa pelo WhatsApp e o RSRs no final. E mesmo assim, ela achou justo que eu continuasse financiando tudo, como se nada tivesse acontecido. Você também acha isso justo? Ele tentou me interromper. Começou a justificar, a julgar com as palavras como sempre fez quando criança, tentando se livrar de uma bronca. Mãe, você tá levando isso pro lado errado. O casamento é da Lívia. Ela tá nervosa. A família do Eduardo é exigente. O protocolo é complicado. Não é nada pessoal. Nada pessoal. Eu ri, não de deboche, mas daquele tipo de riso que vem quando a gente já chorou por dentro e não quer dar mais esse gosto. Você me diz que não é pessoal ser excluída do casamento da minha própria filha, e ainda esperam que eu banque tudo como se estivesse sendo homenageada. Do outro lado, ele já começava a perder a paciência. Você tá exagerando, mãe. Tá dramatizando, como sempre. E olha, se você não mandar esse dinheiro logo, vai prejudicar a sua própria filha. Eles não têm outra fonte para cobrir isso. Aí foi como se algo se quebrasse dentro de mim. Mas, ao invés de tristeza, o que surgiu foi uma lucidez gelada, uma clareza que eu nunca tinha deixado sair. Prejudicar ela... Renato, a única pessoa que ela está prejudicando é a si mesma. Eu fiz o que pude a vida inteira. Vocês nunca passaram fome. Nunca faltou estudo. Apoio. Cooler. Mas agora, não é mais minha função pagar para ser invisível, e muito menos ouvir que estou dramatizando porque finalmente resolvi me respeitar. Do outro lado da linha, silêncio. Senti ele respirar fundo, tentando encontrar um novo argumento, mas eu me adiantei. Eu não vou bancar essa encenação. Renato, e se você está aqui só para fazer o papel de porta-voz da sua irmã, pode desligar, porque minha decisão está tomada. Ele ainda murmurou algo. Não faz isso com ela. Mãe, mas a voz já vinha mais baixa, menos agressiva. Não sou eu que estou fazendo isso com ela, respondi. Ela fez isso sozinha, com a ajuda de vocês. E então eu disse a frase que nunca achei que diria para o meu filho. Agora, se quiser continuar nossa conversa, venha me ver como filho, não como representante de interesses alheios, porque, do contrário, eu prefiro o silêncio. E desliguei. Minhas mãos tremiam um pouco, mas não de raiva. Era como se, ao soltar aquelas palavras, eu tivesse libertado um pedaço de mim que andava sufocado há anos. Caminhei até o espelho da sala, o mesmo onde vi meus cabelos embranquecerem aos poucos. Olhei para mim com sinceridade e quase me desculpei por ter demorado tanto para me ouvir. Mas não pedi perdão, porque, naquele momento, eu sabia eu estava exatamente onde deveria estar. E pela primeira vez, sentia orgulho da mulher que me olhava de volta. Naquela tarde, com o celular desligado e a casa em silêncio, eu me permiti sentar com o passado, não com saudade, mas com aquela vontade de entender quando foi que comecei a desaparecer dentro da minha própria história. Fiquei horas sentada na poltrona da sala, com uma caixa de fotos no colo daquelas antigas, com borda branca e cheiro de papel guardado demais. Ali estavam os rostos que construí, os sorrisos que registrei, quando ainda acreditava que amor bastava. A Lívia pequena, fantasiada de bailarina num festival da escola. O Renato no primeiro uniforme da creche, segurando um pão com margarina e fazendo pose. E eu sempre no canto da foto, às vezes com olheiras, às vezes com um sorriso cansado, sempre presente, sempre disponível, sempre secundária. Me vi com um avental manchado de tinta, sentada no chão da sala, ensinando a tabuada com cartolina. Lembrei da vez em que, na época da febre do Pokémon, vendi uma corrente de ouro que tinha ganhado da minha mãe,
só para comprar os álbuns de figurinhas que eles tanto queriam. E mais tarde, já adolescentes, quando começaram a me esconder as notas ruins, os términos de namoro, os problemas com dinheiro, como se eu só servisse para apoiar, mas não para ser ouvida. Eu fui empurrando tudo para dentro, achando que ser mãe era isso mesmo. Aguentar calada. Sorrir quando dá vontade de gritar. Doar-se sem esperar aplauso. A verdade é que a gente vai se apagando aos poucos. Começa dizendo, não tem problema quando eles não ligam de volta. Depois vira eu entendo quando não vem visitar no domingo. E, de repente, a gente tá recebendo convite por e-mail para assistir ao casamento da própria filha pelo celular. Mas naquela tarde, revendo minha vida entre álbuns e lembranças, eu vi que tinha algo maior em jogo. Não era só sobre eles me excluírem. Era sobre eu ter aceitado por tanto tempo ser incluída só quando era conveniente. Meu valor nunca esteve nos depósitos que eu fiz ou nos favores que eu prestei, mas eles aprenderam a me amar por isso, e não apesar disso. E essa é uma linha muito perigosa, porque, no fundo, ninguém nos ensina a dizer basta aos nossos próprios filhos. Fui até a cozinha, fiz um café novo e deixei o aroma se espalhar pela casa como se fosse incenso de libertação. Enquanto a água fervia, meus olhos pararam no porta-retratos que ficava ao lado da geladeira. Uma foto minha com os dois. Na formatura da Lívia, ela com um vestido azul royal, chorando de emoção, e eu com os olhos marejados, segurando a beca dela como se segurasse o futuro todo. Naquele dia, eu ainda achava que tinha feito tudo certo, que ao abrir mão dos meus sonhos, eu estaria pavimentando os deles. Mas pavimentar não significa ser atropelada, e agora que tudo estava ruindo ao meu redor, ou pelo menos parecia eu começava a entender que talvez eu tivesse construído adultos que sabiam pedir, mas não sabiam reconhecer, sentei novamente na poltrona, dessa vez com a xícara nas mãos. E me peguei pensando, quantas outras mães estariam fazendo o mesmo naquele instante, sentadas em algum canto da casa, sem plateia, revendo sua história e tentando entender onde foi que se perderam. Porque quando a gente se dedica demais ao papel de mãe, às vezes esquece de ser mulher. Esquece que também tem sonhos, vontades, cansaços, e aí um belo dia, alguém nos manda um link ao invés de um convite. E tudo que a gente engoliu por anos sobe à garganta como um grito abafado demais. Não chorei, não naquele dia, mas senti uma coisa diferente. Uma fome de mim mesma, uma vontade quase física de resgatar aquela mulher que lia Clarice Lispector no intervalo das aulas, que fazia planos de conhecer Paraty com a melhor amiga da faculdade, que sonhava em aprender italiano, não porque era útil, mas porque era bonito. Onde ela tinha ido parar, talvez ainda estivesse aqui, debaixo da poeira da rotina, esperando que eu a chamasse de volta. E foi ali, com a casa em silêncio, a xícara vazia e a caixa de fotos no chão, que eu prometi a mim mesma. Eu vou reaprender a me escolher, nem que leve o resto da vida, nem que eles nunca entendam, porque mais triste do que ser deixada de lado é se deixar de lado por tanto tempo que nem se reconhece mais. E eu estava começando a me reconhecer. No dia seguinte, o calor parecia ter descido direto do céu só para me testar. O ar parado, abafado, parecia querer grudar nas paredes. Eu abri todas as janelas, como se pudesse expulsar junto com o calor aquela sensação de desencaixe que ainda restava em mim. Aquele tipo de vazio que não era dor, mas eco. Um eco de tudo que eu já tinha permitido. De todas as vezes que calei, de cada não que engoli por medo de desagradar. Preparei meu café devagar, sentindo o vapor subir da água fervente e me envolver como uma névoa leve, e foi nesse instante, com a chaleira ainda apitando, que o telefone fixo da sala tocou. Só ele mesmo para continuar existindo na minha vida. Na tela, apareceu um número desconhecido. Atendi com aquele tipo de precaução que só quem já levou o tapa disfarçado de abraço entende. Dona Regina, a voz era masculina, polida, sem sotaque, mas com aquele ritmo ensaiado de quem está acostumado a conduzir conversas. Aqui é o Eduardo, noivo da Lívia. Tudo bem com a senhora? O nome dele me subiu à espinha como um gelo que corre devagar. Estou bem. Sim. E você? Eduardo. Devolvi com a mesma formalidade. Silêncio. Imagino que já saiba do impasse com a cerimônia. A Lívia tem ficado bastante abalada com essa situação toda. Achei que talvez fosse melhor eu mesmo ligar, tentar conversar com calma. Sabe? Eu sorri, mas foi um sorriso que ninguém viu, daqueles que nascem no canto da boca e morrem ali mesmo. Pode falar? Respondi. Firme. Olha,
A gente sabe que tudo isso foi uma grande confusão de comunicação. O e-mail, o Tom, não foi o ideal, mas a intenção nunca foi ofender. Só queríamos organizar as coisas do melhor jeito possível. Ele falava com segurança, mas eu sentia o peso milimétrico em cada palavra. Era como se estivesse dançando em ovos, tentando soar simpático sem perder o controle. E que jeito seria esse? Eduardo, perguntei com calma. Exatamente qual a parte da organização envolvia me manter afastada de um evento que eu ajudei a construir. Do outro lado da linha, ele hesitou. O que acontece é que a família do meu pai tem algumas tradições, e minha mãe é bastante particular. Ela imaginava um casamento mais clássico, sabe, com ares europeus, foco nos padrinhos, no altar, na estética. E bem, algumas coisas acabaram fugindo do plano inicial. A estética. Eduardo, minha voz saiu baixa, mas firme. Você quer me dizer que eu sou um problema de estética? Ele se apressou em negar. Não é isso. É que, às vezes, certas presenças podem distrair do foco, criar desconforto, principalmente quando há diferenças culturais. Eu respirei fundo. Você quis dizer classe social? Não é silêncio. Denso, revelador. Eduardo, continuei. Eu passei 30 anos dentro de sala de aula, lidando com todos os tipos de gente. Ensinei criança rica e criança que dividia o lanche. Sempre fui respeitada. Sempre soube me portar. E agora você me diz que, por ser mãe solteira e morar no interior, eu não tenho cara de família tradicional o suficiente para estar presente no casamento da minha própria filha. Ele tentou remendar, tentou suavizar, como quem joga açúcar em água turva achando que vai ficar limpa. Dona Regina, por favor, não leve por esse lado. Nós só estamos tentando evitar conflitos e constrangimentos. A senhora, mais do que ninguém, sabe como é difícil lidar com expectativas familiares. A última frase me atravessou como um espinho fino, quase invisível, porque sim, eu sabia, eu tinha vivido uma vida inteira tentando atender expectativas. Mas, diferente dele, eu nunca excluí ninguém em nome da aparência. E naquele instante, olhando pela janela da minha cozinha, com o telefone ainda colado ao ouvido, eu entendi que o problema não era o casamento, nem o protocolo, nem a estética. O problema era que eles não me queriam por perto, porque eu representava algo que eles preferiam esquecer. O esforço, a luta, o que é real. Eu era um lembrete incômodo de que a vida nem sempre é feita de filtros bege e flores em aquarela. E talvez por isso fosse mais fácil me colocar fora do quadro. Eduardo, falei com uma serenidade que até a mim surpreendeu. Você pode dizer à sua mãe que o desconforto que ela queria evitar, ela conseguiu causar em dobro. E mais, diga a Lívia que essa ligação só reforçou minha decisão. Ele tentou reagir, mas eu já estava encerrando. Espero que o casamento, se acontecer, seja tudo aquilo que vocês planejaram, mas não será com o meu dinheiro. E definitivamente, não será com a minha presença invisível. E desliguei. O telefone ficou mudo, mas dentro de mim, uma multidão de vozes silenciadas por anos gritavam um bravo que eu finalmente podia ouvir. Fiquei ali, parada por uns segundos. O mundo não caiu. O teto não desabou. Eu não desmaiei. Pelo contrário, eu estava inteira, pela primeira vez, inteira. E agora, começando a entender que, talvez, eu nunca mais aceitasse ser tratada como um detalhe descartável. Porque quando a gente começa a se ver com os olhos certos, não há mais espaço para quem só enxerga pela conveniência. Naquela sexta-feira, depois de dias inteiros sendo tratada como uma peça fora do tabuleiro, eu decidi sair. Não para resolver nada, nem para comprar pão. Era só vontade de respirar ar de rua, sentir o chão sob os pés. Lembrar que o mundo era maior que a ferida aberta pela minha filha. Me vesti simples, como sempre, mas com um batom cor de terra que andava esquecido na gaveta. Um toque pequeno de vaidade. Desses que a gente abandona sem perceber quando passa a viver só pelos outros. Peguei minha ecobag e fui até a feira da rua de baixo. Aquela que acontece toda sexta desde que me mudei para esse bairro. Eu não ia lá fazia meses. Sempre dizia que estava sem tempo, que era mais prático pedir tudo por aplicativo. Mas, no fundo, acho que tinha deixado de ir porque não me sentia mais parte do mundo lá fora. Era como se tudo tivesse virado repetição. Cuidar da casa, esperar os filhos, economizar para eles, aceitar as ausências. E só agora, depois de dizer tantos basta em silêncio, eu estava me reapresentando a mim mesma.
A feira estava do mesmo jeito. Gritaria gostosa dos feirantes. Cheiro de pastel no ar. Crianças correndo com sacolinhas plásticas arrastando no chão. Passei por uma barraca de bananas e ouvi um "Oh, Regina!" vindo da barraca de queijos. Virei o rosto e lá estava ele. Arthur! Professor Arthur! Colega da escola onde trabalhei anos a fio. Aquele tipo de homem discreto, educado, que usava calça de tecido mesmo no calor. Vivo há quase uma década. Ele era dessas presenças suaves, que não fazem barulho, mas preenchem o ambiente com gentileza. Quanto tempo? Ele disse, com um sorriso sincero. Achei que você tinha se mudado. Sorri de volta, meio sem jeito. Não, só andava meio desligada do mundo. Ele entendeu? Gente sensível entende sem explicação. Quer um pedaço de queijo fresco? É do bom. Aceitei. E ele cortou um pedaço pequeno com a mesma precisão de quem ensina regra de crase. Como você tá? Regina? A pergunta veio simples, mas com um peso diferente, porque era a primeira vez, em dias, que alguém me perguntava como eu estava, e não o que eu podia fazer por alguém. Engoli o queijo devagar. Tô reaprendendo a respirar. Respondi. Ele não riu, nem achou exagero. Apenas assentiu. Às vezes, a gente passa tanto tempo prendendo o ar pelos outros, que esquece como é encher o peito por si mesmo. Aquilo me acertou como uma flecha mansa. Me vi ali, com o coração meio esfolado, ouvindo de um quase desconhecido aquilo que eu mais precisava. Validação. Conversamos sobre bobagens, o preço do tomate, os alunos antigos, a nova coordenadora da escola, que parecia não saber o que era giz. E por alguns minutos, eu me senti leve, sem drama, sem cobranças, sem o peso da mãe que decepcionou os filhos, por ousar se colocar em primeiro lugar. Sabe, Arthur, falei antes de me despedir. Acho que estou começando uma nova fase. Ele olhou nos meus olhos. Sério, mas com ternura. Que bom. Só cuidado para não deixar ninguém voltar, achando que pode apertar o botão de pausa de novo. Sorri. Dessa vez, o controle remoto é meu. E nos despedimos. No caminho de volta, carregando 2 sacolas com cheiro de tempero e cheiro de decisão, percebi que algo realmente tinha mudado. Eu não estava mais me escondendo. Não queria mais agradar. Pela primeira vez, em muito tempo, eu me sentia digna só por existir sem precisar ser útil, disponível ou bancar o sonho dos outros. Cheguei em casa, guardei as compras em silêncio e me peguei cantarolando uma música antiga da rádio. Algo em mim estava se abrindo, mesmo que o resto do mundo ainda estivesse tentando me fechar. E lá no fundo, eu soube, essa versão de mim que estava nascendo, ninguém mais ia calar. No sábado de manhã, acordei com o celular tocando sem parar. Eu já sabia que, depois daquela ligação do Eduardo, as coisas iam se intensificar. Era previsível. Primeiro, eles tentam te convencer com simpatia. Depois, apelam para a emoção. E quando nada disso funciona, vem a exposição pública. Quando atendi, com calma e sem pressa, era minha vizinha, a Patrícia, que mora na esquina e adora um grupo de WhatsApp. Regina, você viu o que a Lívia postou? Na hora, senti uma pontada no peito. Não de susto, mas daquela irritação velha que a gente sente quando sabe que vai ser injustiçada mais uma vez. Respirei fundo. Agradeci pela ligação e abri meu Instagram, que andava esquecido no canto do celular, assim como o meu hábito de cuidar de mim. E lá estava, um texto longo, escrito em tom de lamento, com uma foto preto e branco dos bastidores da decoração do casamento. É com o coração partido que comunico que nosso casamento precisará ser reorganizado por motivos pessoais. Infelizmente, nem todos estão dispostos a apoiar a felicidade alheia, mesmo quando prometeram ajudar. As palavras, cuidadosamente escolhidas, eram afiadas como navalha coberta de algodão. E, nos comentários, a avalanche começou. Gente que nem conheço dizendo força. Lívia, você merece mais apoio. Como tem mãe egoísta nesse mundo. Egoísta. A palavra me queimou por dentro, como se todo o amor que derramei em anos de silêncio, de sacrifício, de noites sem dormir, pudesse ser apagado com uma legenda filtrada. Continuei lendo. Um comentário dizia: que absurdo! Mãe é mãe. Devia estar feliz pela filha, não sabotando. Outro: se minha mãe fizesse isso comigo, eu nunca mais olhava na cara dela. Aquilo me atingiu fundo, mas não me derrubou, porque agora, diferente de antes, eu já sabia de onde vinha essa necessidade de agradar plateias. Lívia sempre foi boa com palavras, com imagem, com performance. Sempre soube como conduzir uma narrativa. E ali,
Naquele post cuidadosamente editado, ela escolheu contar a história de uma filha abandonada por uma mãe cruel. O que ela não disse e que ninguém ali sabia era que a tal mãe foi excluída primeiro, que recebeu um e-mail frio, dizendo para assistir de casa, que pagou cada vestido, cada reunião, cada buffet adiantado com o dinheiro da própria aposentadoria, que foi tratada como um obstáculo, não como uma presença de honra, que só teve valor até o último centavo depositado. Fechei o aplicativo. Não chorei, não tremi, só senti uma saudade profunda de mim mesma antes de tudo isso. Antes de me tornar a vilã da história que ajudei a construir, mas, ao mesmo tempo, senti algo que nunca tinha sentido com tanta força. Convicção. Eu não ia me explicar, não ia rebater, não ia entrar em guerra de palavras com quem sempre teve o palco, porque a verdade, quando é sentida por dentro, não precisa ser provada com print. Eu sabia quem eu era, sabia o que tinha feito e, principalmente, sabia o que não ia mais fazer. Eu não ia mais financiar minha própria humilhação, não ia mais ceder espaço na minha alma para caber na estética de ninguém. E, acima de tudo, não ia mais me calar diante da manipulação emocional disfarçada de carência. Fiz um chá de camomila e fui para a varanda, observando os carros passarem, as árvores balançarem ao vento, a vida continuar como se nada tivesse acontecido. E talvez, pro mundo lá fora, realmente não tivesse, mas aqui dentro de mim, um terremoto estava reorganizando tudo. As placas da minha identidade estavam se movendo, e eu sabia, não importa quantos comentários venham, quantas línguas falem mal de mim, quantas pessoas comprem a história mais confortável. A única história que me interessa contar agora é a que estou escrevendo com minhas próprias mãos, sem filtro, sem maquiagem, sem precisar pedir desculpa por ser quem eu sou. Era começo da noite quando o interfone tocou. Eu estava na cozinha, refogando alho e cebola pro arroz, quando ouvi aquele som insistente que raramente tocava. Achei que fosse a Patrícia, minha vizinha da esquina, trazendo fofoca quente do grupo do bairro, mas, quando atendi, a voz do porteiro veio direta, meio hesitante. Dona Regina, o seu filho, Renato, tá aqui embaixo. Posso librar? Senti o estômago apertar, como se meu corpo inteiro tivesse se encolhido num segundo. Não era medo, nem raiva. Era aquele sentimento antigo de quem já conhece a decepção e não espera muito além do básico. Autorizei a entrada e fui abrir a porta, com as mãos ainda cheirando a alho, quando ele subiu. Eu estava com a camisa amassada, a testa suada e a expressão de quem não sabia se pedia desculpa ou começava um sermão. Nos olhamos por um instante e ele me deu um beijo rápido no rosto, sem encarar direito. Mãe, a gente precisa conversar. Eu me afastei. Deixei a porta aberta e voltei para mexer a panela no fogo. Pode falar. Renato, mas já aviso. Não vim até aqui para ouvir bronca de filho. Ele soltou um suspiro e se sentou na cadeira da mesa. A mesma onde fez dever de casa a infância toda. A Lívia tá mal. Mãe, chorando direto. Disse que tá sendo atacada nas redes por conta do casamento. Disse que você não quer mais participar de nada e que todo mundo agora tá contra ela. Virei de costas e segurei a tampa da panela com firmeza. E ela contou para você como tudo começou. Ele hesitou. Ela disse que houve um mal-entendido, que a ideia da transmissão por vídeo era para evitar problemas com a família do Eduardo, que não queria te magoar. Renato, virei devagar, olhando bem nos olhos dele. Ela me mandou um e-mail, não uma conversa, não um pedido de compreensão. Um e-mail, e teve a audácia de rir. Mandou um RSRs depois de me dizer que eu podia assistir de casa. Você tem ideia do que é isso? Do que significa para uma mãe ser tratada como figurante na vida da própria filha? Ele abaixou os olhos, como um menino pego no erro. Eu sei. É que eu achei que ela ia resolver isso com você. Que vocês iam se acertar, mas você sabia... Renato, você sabia e não me disse nada. Preferiu ficar do lado confortável, onde ninguém te cobra nada. Onde você pode continuar sendo o bonzinho da história. Ele passou a mão no rosto. Nervoso. Eu não queria me meter. A Lívia disse que ia te explicar, que estava tentando administrar as coisas do jeito mais tranquilo, do jeito mais conveniente. Você quer dizer... Me sentei à frente dele e encarei a verdade com frieza. Você também me deixou de lado. Você assistiu tudo acontecer e ficou calado. E agora, vem aqui me pedir que volte atrás, como se fosse fácil cancelar uma dor, como quem apaga uma mensagem no celular. Ele me olhou com os olhos marejados. Eu conhecia aquele olhar, o de quem está tentando sentir culpa, mas ainda está apegado demais ao papel de mediador.
Eu errei, mãe. Eu devia ter falado, mas agora a coisa fugiu do controle. Os pais do Eduardo estão dizendo que vão cancelar tudo se não tiver o dinheiro. A Lívia tá desesperada. Ela precisa de ajuda. A palavra ajuda me atravessou como um prego enferrujado. Porque não era a ajuda que ela queria. Era o costume de sempre. Eu salvando, eu consertando, eu apagando incêndios que nem fui eu quem começou. Não, eu já ajudei demais. Já dei tudo que podia. Agora é com ela, com vocês, com as escolhas que fizeram. Ele me olhou como se não reconhecesse a mulher à sua frente. Talvez não reconhecesse mesmo, porque essa mulher que falava agora não estava disposta a ceder por carinho ou por costume. Estava, enfim, se escolhendo. Você vai mesmo deixar o casamento ser cancelado? Ele perguntou, mais chocado do que bravo. Eu não estou cancelando nada. Eu só parei de pagar para ser excluída. É diferente. Ele levantou, atordoado, andou até a porta como quem procura ar. Antes de sair, se virou uma última vez. Eu só queria que a gente fosse uma família de novo. Respirei fundo. Família não se constrói só com amor. Renato, se constrói com verdade. E a nossa está cheia de buracos tapados com dinheiro. Chegou a hora de encarar o que sobrou. Ele saiu sem dizer mais nada. E eu, com o arroz ainda no fogo, me dei conta de que, mesmo com o coração doído, eu estava mais inteira do que nunca. Porque não é fácil cortar o fio da culpa que nos prende a quem amamos. Mas uma vez cortado, ele nos devolve a dignidade. E dignidade, eu estava descobrindo, era o ingrediente que mais faltava na receita da minha maternidade. No dia seguinte, o domingo amanheceu abafado, o céu de um cinza suado, como se até o clima tivesse perdido a paciência com tanta encenação. Eu acordei cedo, por hábito, não por pressa. Preparei um café forte, daquele que a gente toma como quem afasta a mágoa da garganta, e fui molhar as plantas da varanda. O manacá já não florescia tanto, mas resistia e, de alguma forma, era assim que eu me sentia também, resistindo a cada toque no celular. Eu ignorava a cada notificação, silenciava, e foi no meio dessa calmaria simulada que a campainha tocou. Pensei em não atender, mas algo dentro de mim disse que era melhor enfrentar de frente. Abri a porta e lá estava ela, Dona Silvia Tavares, mãe do Eduardo, sogra da minha filha, impecável como sempre, com seus cabelos presos num coque firme, a bolsa cara no ombro e um perfume doce demais para essa hora da manhã. Dona Regina, ela disse com um sorriso que não tocava os olhos. Eu espero não estar incomodando. Abri espaço sem dizer palavra, não por educação, mas porque não sou mulher de deixar ninguém plantado na porta, por mais que mereça. Aceita um café? Perguntei, mesmo sabendo que ela não aceitaria. Obrigada! Não, eu só vim conversar, resolver esse pequeno mal-entendido entre as famílias. Fiquei em pé, encostada no balcão, como quem observa um animal selvagem que pode atacar a qualquer momento. Que mal-entendido seria esse? Dona Silvia, o de excluir uma mãe do casamento da própria filha. Ou o de achar que dinheiro vem com silêncio de brinde. Ela não se abalou. Parecia ensaiada. Regina. Entenda, não foi uma exclusão. Foi uma decisão de estilo. Uma cerimônia menor, mais refinada. Com os elementos certos, na medida certa. Nós queríamos algo discreto, elegante e, claro, sem ruídos. Ruídos. Repeti, a palavra ecoou dentro de mim como uma sentença. Ruído seria eu sentada num banco, sorrindo, vestida com um vestido modesto no meio dos seus convidados de terno de linho. Ela se remexeu na poltrona. Não é pessoal, é apenas protocolo. A senhora entende? Não é a imagem do evento. A harmonia. O que se espera de um casamento como o do meu filho? Eu dei uma risada curta. Sem graça. E o que se espera de uma mãe? Dona Silvia. Que ela assine o cheque e assista de longe. Que ela banque a festa e finja que não está sendo colocada do lado de fora da própria história. Pela primeira vez, a máscara dela tremeu. Não foi essa a intenção. E a senhora sabe que sua filha está abalada. Está tudo por um fio. Eu vim aqui porque ainda há tempo de salvar o evento. Se a senhora reconsiderar, ainda podemos. Reconsiderar, interrompi. O que exatamente? Que eu mereço estar lá porque vocês precisam do meu dinheiro? Que eu posso ser perdoada por ser quem sou se pagar o suficiente. Ela cruzou as pernas com uma elegância artificial, mas os olhos já não tinham o mesmo brilho. Regina, a senhora está tornando isso pessoal demais. Pense na sua filha, na felicidade dela. Eu me aproximei, sem agressividade, mas com a firmeza de quem já não engole seco.
Dona Silvia, a felicidade da minha filha é responsabilidade delas. E se para alcançá-la ela acha que precisa me apagar do retrato, então talvez o retrato não valha tanto assim. Eu não sou um obstáculo. Sou uma mulher, uma mãe e, acima de tudo, alguém que aprendeu tarde, mas aprendeu que dignidade não se negocia. Ela não respondeu de imediato. Apenas ajeitou a bolsa no ombro, como quem percebe que não vai conseguir o que veio buscar. Lamento que tenha decidido por esse caminho. A senhora está deixando ressentimentos falarem mais alto. Não são ressentimentos. Dona Silvia, é consciência, é a clareza de que, pela primeira vez, estou me colocando no centro da minha própria vida. Ela se levantou e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou. Pessoas fortes, às vezes, acabam sozinhas. Sorri, não com deboche, mas com compaixão. Talvez, mas, ao menos, elas se reconhecem no espelho. Fechei a porta com calma, sem raiva, sem alívio. Apenas com a certeza de que não havia mais espaço dentro de mim para ser agradavelmente invisível. Na cozinha, o cheiro de café ainda pairava no ar. Forte como minha decisão, peguei a xícara, sentei no sofá e deixei o silêncio me abraçar. Porque às vezes, quando a gente se recusa a caber no molde dos outros, eles chamam de rebeldia, mas é só liberdade. E, no fundo, mesmo quem critica, sente inveja de quem ousa ser livre. Na segunda-feira, ainda com o peso da visita de Dona Silvia, pairando no ar como fumaça de vela mal apagada, fui até a padaria da rua de cima. Queria pão fresco, mas mais do que isso, queria o som da vida real, o tilintar de xícaras, o bom dia do padeiro, o cheiro de fermento acordando a alma. Entrei sem pressa, de cabeça erguida, e notei que algumas pessoas cochichavam, desviavam o olhar. A essa altura, imagino que a postagem da minha filha já tinha alcançado o bairro inteiro. Em cidade pequena ou grande, quando se trata de família, a fofoca sempre encontra um jeito de fazer curva e chegar. Escolhi o que precisava, cumprimentei quem tinha coragem de me olhar nos olhos e, na hora de pagar, a moça do caixa jovem, olhos claros, cheia de tatuagem no braço, me disse com a voz mais doce que ouvi em dias: Dona Regina, meu pai é amigo do seu filho. Ele comentou sobre o que está acontecendo. Só queria dizer que a senhora está certa. Tem coisa que a gente só aguenta porque ama demais. Mas amar não é ser capacho. Agradeci com um sorriso tímido e senti uma onda quente subir do peito. Não de vergonha, mas de reconhecimento. Porque nos últimos dias, com tanto julgamento, era fácil começar a duvidar de mim. Mas bastou uma frase sincera para me lembrar. Alguém estava vendo, e esse alguém entendia. Voltei para casa com um saco de pães na mão e um pouco mais de força no coração. E naquele fim de tarde, quando sentei no banco da praça em frente de casa para deixar o vento me bagunçar os cabelos, fui surpreendida por 3 ex-colegas da escola onde trabalhei por mais de 20 anos. Clarice, Marta e a Rosinha vinham juntas, rindo de alguma piada velha. E quando me viram, mudaram de rumo e vieram direto até mim. Clarice, sempre a mais direta. Nem perguntou se podia sentar. A gente precisava te ver. Regina, tá todo mundo comentando, mas a maioria não sabe nem a metade. E como você nunca foi de espalhar, achamos que o mínimo era vir aqui mostrar que a gente te conhece. Senti os olhos marejarem pela primeira vez em dias. Não era dor, era gratidão. Rosinha trouxe uma marmita embrulhada num pano de prato florido. Fiz torta de frango. Sei que você gosta. Não que ache que esteja passando fome. Viu? Mas comida também serve para lembrar que a gente não tá sozinha. Marta, que sempre foi mais tímida, segurou minha mão e disse: Você sempre cuidou de todo mundo. Agora é hora de cuidarem de você. Mesmo que de jeitinho torto. E ali, naquele banco de praça simples, entre risadas de tempos de escola, lembranças de alunos difíceis e histórias de professoras com saudade de giz, eu fui me sentindo inteira de novo. Não porque os problemas desapareceram, mas porque alguém, várias pessoas, na verdade me olhou com humanidade, sem exigir que eu fosse mais ou menos do que sou. Voltando para casa, com a marmita na mão e o coração quente, percebi que às vezes a nossa reconstrução começa nos detalhes. Num pão quentinho, num elogio inesperado, numa amiga que aparece sem ser chamada. Não era sobre ganhar a guerra com a Lívia, nem sobre provar quem estava certa. Era sobre lembrar que minha existência tinha valor mesmo fora do papel de mãe, que eu era feita de histórias, de afeto, de escolhas, e que algumas pessoas, mesmo que poucas, viam isso com clareza. Enquanto o sol descia devagar atrás dos prédios, abri as janelas de casa e deixei o vento entrar.
sem medo do que ele poderia levar, porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha mais medo de ser levada. Estava, enfim, ancorada em mim. Naquela noite, enquanto esquentava no forno a torta de frango que a Rosinha me trouxe, ouvi a campainha tocar de novo. Olhei pela janela antes de abrir, por pura cautela, e lá estava ela, Lívia, de braços cruzados, os olhos inchados, a maquiagem borrada, e uma postura que oscilava entre a arrogância ferida e a filha cansada de fingir força. Abri a porta sem dizer palavra. Ela entrou, passou direto pela sala e se sentou no sofá, como quem ainda acreditava que tinha lugar cativo ali, mesmo depois de tudo. Fiquei em pé, encostada no batente, observando cada detalhe. O salto desgastado, o vestido amarrotado, o celular na mão tremendo, como se quisesse receber uma mensagem que salvasse a cena. Mãe, ela começou com a voz rouca. Tá tudo desmoronando. E por um segundo, vi nela a mesma menina que corria para debaixo da minha saia depois de um pesadelo, mas a menina tinha crescido. E agora era ela quem causava os pesadelos. A pousada cancelou a reserva. O buffet ameaçou entrar com processo. O fotógrafo disse que não pode mais segurar a data. E o Eduardo tá se afastando. Mãe, diz que não aguenta mais esse circo. Ela se calou, esperando que eu reagisse com o instinto maternal de sempre. Aquele impulso antigo de passar a mão nos cabelos dela, de dizer vai passar, de prometer que daria um jeito. Mas não era mais essa mulher que morava em mim. Eu respirei fundo e fui até a cozinha. Desliguei o forno e voltei com um pano nas mãos. Me sentei devagar, deixando que o silêncio preenchesse o espaço entre nós. E você veio aqui por quê? Lívia, perguntei, sem ironia, sem dureza. Apenas com a curiosidade honesta de quem finalmente quer entender. Ela baixou os olhos. Porque eu me arrependi? Porque eu exagerei? Porque eu ouvi as pessoas erradas? A mãe do Eduardo, ela tem essa coisa de controlar tudo, de fazer parecer que tudo tem que seguir um padrão. E eu só queria que tudo fosse perfeito. Mas acabei destruindo tudo. A voz falhava, e as palavras saíam entrecortadas por soluços contidos. E eu fui covarde. Deixei ele escrever aquele e-mail porque eu não tinha coragem. Porque achei que, se você não viesse, seria mais fácil lidar com tudo. Mas não foi. Foi muito pior. Porque agora você não tá aqui, e sem você, nada faz sentido. Ela chorava de verdade, mas mesmo assim, algo em mim permanecia firme. Porque eu conhecia bem demais aquela mistura de arrependimento e desespero. Sabia que ela sentia dor, mas ainda não tinha compreendido a profundidade da ferida que causou. Você tá triste porque perdeu o controle? Lívia! Não porque perdeu a mim. Ela me olhou com os olhos arregalados. Isso não é verdade, protestou. É sim, eu disse com calma. Você só veio aqui quando percebeu que sem meu dinheiro, nada mais aconteceria. E agora, quando tudo ruir, você quer voltar para o lugar onde sempre me deixou, o da mãe que conserta, que banca, que se sacrifica. Ela se levantou, andou de um lado para o outro. Eu pedi desculpa. Eu tô aqui dizendo que me arrependo. O que mais você quer que eu faça? A pergunta ecoou pela casa. E por um instante, senti vontade de abraçá-la. Mas me contive, porque não era mais hora de abraços que encobrem mentiras. Quero que você entenda, Lívia, que entenda de verdade, que a sua mãe é uma pessoa que tem coração, tem limites, tem dignidade, que não sou coadjuvante na sua história e que pedir desculpa só quando precisa de algo não é arrependimento. É barganha! Ela sentou outra vez, exausta. Então acabou. Sussurrou. Eu não sei, respondi. Talvez esteja começando, mas só se for de um jeito novo, onde eu existo não como carteira aberta, mas como uma inteira, e só se você conseguir olhar para mim e me ver não como ferramenta, não como estorvo, mas como mulher. O silêncio caiu como uma cortina. Ela enxugou os olhos, murmurou um tá e pediu para ir ao banheiro. Quando voltou, já com os cabelos presos num coque improvisado e os ombros murchos, se aproximou de mim devagar. Eu quero tentar, mãe, mas não sei por onde começar. Levantei, encarei ela de perto e disse, começa ficando, não por interesse, mas por coragem, e começa me ouvindo, sem tentar mudar o que eu sou. Ela assentiu. E pela primeira vez, havia em seu rosto não só remorso, mas respeito. Talvez pequeno ainda, talvez frágil, mas era um começo. A gente jantou em silêncio. Dividimos a torta de frango, sem grandes discursos, sem declarações dramáticas. Só duas mulheres tentando, de algum modo,
costurar com fios novos o pano rasgado de uma relação antiga. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, não me senti usada nem descartável. Me senti vista e isso, por si só, já era um passo inteiro para minha cura. 2 dias depois daquela noite com a Lívia, acordei com o barulho suave da chuva batendo nas telhas. Era uma manhã cinzenta e tranquila, como se o céu também estivesse lavando alguma coisa. Abri a janela da sala, deixei o cheiro de terra molhada invadir a casa e, sem pressa, sentei à mesa com meu caderno de capa dura, aquele mesmo que eu costumava usar para anotar contas, lista de supermercado e, vez ou outra, algum sonho adiado. Passei os dedos pelas páginas já preenchidas. E quando cheguei na última, escrevi algo que nunca tinha tido coragem de colocar no papel. Hoje, começo a viver por mim. Não era poesia, era decisão, porque, depois de tantos anos me desenhando através dos desejos alheios, eu finalmente me dava o direito de traçar novos contornos. E naquela manhã úmida e silenciosa, com o café quente na mão, eu decidi algo que parecia pequeno, mas era imenso dentro de mim. Eu ia viajar, não por fuga, mas por conquista. Fui até o armário da sala, puxei uma caixa de papelão onde guardava envelopes antigos, recibos, alguns postais e panfletos turísticos que acumulava desde antes da pandemia. Ali estavam os sonhos que guardei como quem guarda louça boa para visita que nunca chega. Folheei um folder de Paraty, aquele mesmo que ganhei de uma amiga da escola anos atrás. As fotos eram coloridas, vibrantes, e mostravam casas com janelas azuis, ruas de pedra, barcos atracados em silêncio. Aquilo me lembrava de mim. Peguei o telefone fixo, aquele mesmo que insistia em não aposentar. Disquei o número da agência de turismo da cidade e, com uma tranquilidade que nunca tive ao fazer algo só por mim, reservei 3 noites em uma pousada simples, com vista para o mar. O moço da agência perguntou se era lua de mel. Respondi, é renascimento. Ele riu, sem entender, mas eu sabia exatamente o que queria dizer. Fiz minha mala devagar, coloquei poucos vestidos, o livro que estava tentando terminar há meses, um par de sandálias confortáveis e meu batom cor de terra. Não avisei ninguém, nem Lívia, nem Renato. Não por mágoa, mas porque aquela viagem era minha e não cabia em explicações. À tarde, passei na feira de artesanato do bairro. Comprei um brinco de cerâmica azul e um colar de sementes. Me olhei no espelho da barraca e me vi com os olhos mais limpos. Voltei para casa e arrumei a cozinha como quem encerra um ciclo. Reguei as plantas. Deixei a casa em ordem e deixei um bilhete preso na geladeira com um ímã antigo. Se precisar de mim, me procure dentro de mim. Estou em viagem. Era um aviso, mas também era um convite. No dia seguinte, peguei o ônibus rumo ao litoral com o coração leve. Mas cheio, as janelas embaçadas deixavam ver o verde da estrada misturado com o cinza do céu. E eu senti uma coisa que fazia tempo que não sentia. Expectativa, não pelo que encontraria, mas por quem eu poderia ser, longe dos olhares que me classificaram por décadas. Em cada curva da serra, eu deixava para trás um pouco da mulher que dizia sim com medo de perder o amor dos filhos. Em cada quilômetro, eu ganhava um pouco mais de mim. Cheguei em Paraty no fim da tarde. O sol, finalmente, tinha rompido as nuvens. E o mar me recebeu com aquele cheiro salgado que a gente reconhece até de olhos fechados. A pousada era simples, mas acolhedora. E ali, sentada na varanda com os pés descalços e uma xícara de chá de erva doce, eu senti algo que nenhuma reconciliação ou pedido de desculpa poderia me dar: pertencimento. Porque, pela primeira vez, eu não pertencia ao papel de ninguém. Eu era apenas eu. E isso, naquele instante, era mais do que suficiente. Na manhã do segundo dia em Paraty, enquanto tomava café com pão de queijo e suco de caju numa varanda de azulejos brancos, meu celular, que tinha permanecido desligado desde a chegada, vibrou sobre a mesa de madeira. Era como se o mundo de antes tivesse finalmente me alcançado, empurrando a porta que eu tinha fechado com tanto cuidado. Hesitei antes de tocar na tela. Eu já sabia que o que me esperava ali não era paisagem, nem mar calmo, mas o reflexo de tudo que havia ficado para trás. Liguei o aparelho, respirei fundo, e a avalanche veio. Mensagens acumuladas, chamadas perdidas e uma enxurrada de notificações de redes sociais. O nome da Lívia aparecia em quase todas. E quando abri uma das mensagens do Renato, a realidade caiu sobre mim com o peso de um trovão. Ela tinha apagado o post. Aquele mesmo que me colocava como vilã, como mãe ingrata, como obstáculo, sumiu. No lugar,
Havia uma nova postagem, discreta, sem legenda sensacionalista, com uma foto dela segurando um buquê de flores amassadas, e a legenda: nem todo recomeço precisa de palco. Às vezes, basta silêncio e maturidade. Dio Ireli não havia pedido de desculpa explícito, nem reconhecimento direto. Mas havia algo ali, uma fresta, um recuo, uma tentativa. Rolei os comentários, alguns seguidores elogiando a coragem, outros perguntando se o casamento tinha sido cancelado, um ou outro ainda tentando cutucar. Mas dessa vez, ela não respondia, não rebateu, não se defendeu. Pela primeira vez, parecia cansada de sustentar uma narrativa, e isso, por mais sutil que fosse, era uma forma de mudança. Li uma mensagem dela na íntegra, que tinha chegado durante a madrugada. Mãe, eu tirei o post. Não porque me mandaram, mas porque percebi que eu mesma não conseguia mais me olhar no espelho com ele lá. Ainda tenho muito o que aprender. Ainda não sei como te pedir perdão de um jeito que basta. Mas talvez você não precise de um discurso. Talvez só precise ver que eu estou tentando. Fechei o celular, coloquei de lado e voltei meu olhar para o mar. Um barco pequeno cruzava o horizonte devagar, e eu me vi nele, seguindo, mesmo depois da tempestade, mesmo com os remos tortos. Pensei no quanto passei a vida esperando reconhecimento em forma de palavras obrigada. Desculpa, você foi incrível, e percebi que, às vezes, o silêncio também era uma confissão, e que eu não precisava mais de aplauso, precisava apenas de paz. Levantei da cadeira, calcei minhas sandálias e fui caminhar pela praia de pedras que fica ao lado do cais. O chão, irregular, exigia atenção a cada passo, e isso me ajudava a voltar para o presente. Toquei nas pedras, nas cascas de árvore, nas cordas molhadas dos barcos, como se cada coisa concreta me lembrasse que eu estava ali, viva, inteira. Depois de tudo, voltei para a pousada no fim da tarde e sentei novamente na varanda, agora com um copo de vinho branco suave, e o som das ondas quebrando bem de leve. E ali, naquele fim de dia que parecia desenhado à mão, escrevi uma carta que não sei se vou enviar. Não era um ajuste de contas, era uma libertação. Nela, eu dizia: Levia, eu te amo, mas agora também amo a mim, e por isso não posso mais viver onde só há espaço para você brilhar. Se um dia você quiser construir algo onde possamos caber juntas, sem disputa, sem silenciamento, eu estarei aqui, mas não espere mais que eu vá até onde você me abandonou. Eu só caminho onde há respeito. Guardei a carta no fundo do meu livro. Não chorei, não tremi, apenas me senti leve. E naquela noite, dormi profundamente, sem sonhos perturbadores, sem angústias antigas batendo à porta, porque dentro de mim, pela primeira vez em muito tempo, não havia mais guerra. Havia espaço, e esse espaço, agora, era só meu. Na manhã do meu último dia em Paraty, acordei antes do sol. O céu ainda estava num tom entre cinza e azul escuro, e a cidade dormia em silêncio, como se respeitasse a decisão que eu tomaria dali em diante. Abri a janela da pousada e deixei o ar fresco da manhã entrar, sentindo o cheiro do mar se misturar com o da madeira antiga do quarto. Olhei minhas coisas organizadas na mala e percebi que, pela primeira vez, eu não sentia aquele peso de voltar, porque, diferente de outras viagens, essa não era uma fuga, era uma devolução. Um gesto silencioso de pegar de volta o que era meu por direito. Meu espaço no mundo, minha autonomia, minha voz. Sentei na cama com a xícara de café que preparei na chaleirinha elétrica do quarto e vi a luz começar a nascer, lenta e corajosa. Como todas as mulheres que aprendem a dizer chega depois de uma vida inteira dizendo tudo bem. Quando retornei para casa no fim da tarde, Sorocaba parecia a mesma, mas eu não era. O portão ainda rangia, o manacá ainda resistia no jardim. Mas havia algo diferente no modo como meus pés pisavam aquele chão. Eu entrei, abri as janelas, deixei a luz entrar sem cerimônia e respirei fundo, como quem diz para si mesma: cheguei, não no endereço, mas em mim. Coloquei as roupas para lavar, arrumei a mala vazia e deixei a carta que havia escrito guardada no mesmo livro. Ainda não era hora de entregar. Talvez nunca fosse "e tudo bem". O que eu precisava dizer já estava dito dentro de mim, no início da noite. O telefone tocou. Era o Renato. Atendi sem pressa, com o coração tranquilo. Do outro lado, a voz dele parecia diferente, mais baixa, mais humana. Talvez, pela primeira vez, despida da expectativa de que eu fosse resolver tudo. Mãe, eu soube que você viajou. A Lívia também soube. A gente ficou meio sem saber como reagir. Mas eu queria te dizer que
Eu entendi, pelo menos parte, entendi por que você precisou fazer tudo isso. E eu sinto muito, ouvi sem interromper. Ele continuou. A gente achava que você estava ali para sempre, que ia aguentar tudo, que estava tudo certo enquanto a senhora não reclamasse. Mas a gente esqueceu que a senhora também precisa ser cuidada, que também cansa. Respirei fundo, deixei o silêncio se acomodar antes de responder. Obrigada, filho. Dói ouvir, mas é a verdade. E eu também permiti que fosse assim por tempo demais. Mas agora, as coisas mudaram. Eu mudei. Ele pareceu compreender. E agora, como a gente conserta? Pergunta difícil, mas necessária. Agora, respondi com calma. A gente aprende a viver com as escolhas que fez e com as consequências delas, juntos. Se houver respeito, ou separados. Se for mais saudável, mas com verdade, sem chantagem, sem teatro. Do outro lado, ele só disse, entendi e... Obrigado por ainda atender o telefone. Sorri, sempre vou atender. Renato, mas agora sou eu quem escolho como e quando continuar a conversa. Desliguei com o coração firme. Fui até a cozinha. Preparei uma sopa leve e me sentei na varanda, onde a noite caía devagar. Olhei para o céu, para as poucas estrelas visíveis entre as nuvens, e senti algo que andava esquecido dentro de mim. Orgulho. Orgulho de ter permanecido de pé. Orgulho de ter dito não. Orgulho de não ter mais medo de me escolher. Porque, no fim das contas, maternidade não é contrato vitalício de submissão. É amor, mas amor também sabe se ausentar quando não é respeitado. E ali, na solidão boa da minha casa, eu entendi que ser mãe nunca me impediu de ser mulher. Mas me ensinaram isso tarde. E tudo bem, porque agora, enfim, eu sabia. E uma vez que a gente aprende a se ver de novo, ninguém mais tem poder de apagar a luz que reacendemos por dentro. A história de Regina nos mostra que o amor, por mais profundo e genuíno que seja, não deve ser confundido com submissão ou apagamento. Por décadas, ela acreditou que sua função era apenas doar, sustentar, consertar, calar. Mas o que essa trajetória nos ensina é que amar não significa se anular, e muito menos aceitar ser excluída em nome da harmonia aparente. Estabelecer limites, especialmente dentro da família, é um ato de coragem e também de amor. Amor por si mesma. Quando Regina escolheu não financiar mais o silêncio que esperavam dela, ela deu o primeiro passo rumo a algo que todas as mulheres merecem: respeito. E o mais bonito foi perceber que, ao se escolher, ela não perdeu tudo, ela encontrou a si mesma. Ela não rompeu os laços por maldade, mas por maturidade. E se algum dia esses laços voltarem a se fortalecer, será sobre uma base mais justa, onde todas as partes são vistas, ouvidas e valorizadas. Agora me conta, se fosse você no lugar da Regina, teria enviado o dinheiro para manter a paz, ou teria feito exatamente o que ela fez? Cortado o ciclo e se priorizado. Você acredita que a justiça pessoal deve vir antes do perdão? Ou que o amor de mãe deve superar tudo, mesmo quando há humilhação envolvida? Quero muito saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o seu ponto de vista. Pode ajudar muitas outras mulheres que estão vivendo algo parecido e ainda não têm coragem de se posicionar. Se essa história te tocou de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no Vozes da Família e compartilhar com alguém que precise ouvir essa mensagem. Obrigada por me acompanhar até aqui. Que você também tenha força para se escolher todos os dias. Até a próxima.